Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Isso, aí as extinções elas implicam nessa mudança climática muito brusca. E muito brusca também é do ponto de vista geológico. Então às vezes o evento de extinção dura, 10 mil anos, que do ponto de vista geológico não é nada. Mas do ponto de vista de vida, né? Imagina, 10 mil anos do planeta mais quente. Bem menos tempo. É porque, por exemplo, quando você tem uma extinção do tipo impacto de meteoro, o impacto do meteoro é imediato, né? Aquela mudança brusca. E quanto que vai durar essa mudança é que são elas. Só que não é só isso, porque o impacto do meteoro gera uma alteração climática, que gera uma outra, que gera uma outra, e vai uma coisa em cadeia, 10 mil anos até sossegar, entendeu? Tem vários eventos de extinção que a gente chama aqui, são seguidos por vários pontos. Então, por exemplo, quando é vulcanismo, você tem um evento de vulcanismo que dura alguns séculos, porque tá lá as placas se encontrando, então tá aquele negócio que não para. E esse evento de vulcanismo vai soltando gases que aquecem o planeta na atmosfera, ou que vão cobrindo o sol e toda aquela coisa assim que vai gerando, às vezes, um resfriamento por causa da falta de sol, depois um aquecimento por causa dos gases que são dissolvidos na atmosfera, enfim, todo esse ciclo. E não tem porque o vulcanismo parar depois de 500 anos e ficar parado. E ficar por... Às vezes ele para por mais 500, depois ele volta. Entendi. Aí depois ele para e volta, porque enquanto as placas tectônicas estão lá se ajeitando, elas estão lá, vai mais pra lá, sai pra cá, entendeu? E aí acaba fazendo essa diferença toda Então, por exemplo, o pessoal calcula que o maior evento de extinção em massa que a gente tem notícia é na divisão do Paleozoico para o Mesozoico. Qual foi o número dessa extinção? 96%. Da vida. 96% da vida? Da diversidade. Existia 100% de vida, dessas 100% sobraram 4%. O planeta ficou deserto depois. Deserto não no sentido... Não, ficou deserto, inclusive deserto do ponto de vista vegetal mesmo. Morreu quase tudo. Era para ter acabado ali. Não acabou. Por algum motivo, sobrou um pouquinho. Centelha voltou Eles sobreviveram porque em alguns lugares... Ou é porque eram espécies mais resilientes, ou porque em alguns lugares não mudou tanto assim a ponto de matar. Tipo, passou por um período. Mas o pessoal observou, inclusive que sobreviveu alguma parte, porque o evento de extinção não foi uma paulada só. Foram várias pauladas grandes, mas foram várias pauladas intercaladas por períodos um pouco mais suaves. Então, tipo, há uma discussão sobre qual foi o princípio e por que foi o princípio, né, dessa extinção mais grave. Foi a primeira ou a segunda? Foi a terceira. Das 5 foi a terceira. É que as duas primeiras, elas não foram tão intensas e elas foram num período em que você só tinha praticamente vida na água. Tinha pouca vida na terra. Então, a gente acaba não falando tanto delas. Mas as duas primeiras das grandes 5, e aí é por proporção da quantidade de vida, de diversidade. Então, tipo, morreram tantos gêneros, morreram tantas famílias, tantas espécies, tal, não sei o quê. Então é por isso que quanto mais para trás, mais fácil de você falar que a extinção foi em massa, porque estava concentrada na água, tal, não sei o quê. Agora, o que acontece? Essa terceira grande extinção em massa, essa foi a mais forte de todas. E ela... Especula-se que pode ter sido por causa da quebra dos continentes, né? Os continentes começaram a quebrar lá para o final do Triássico, né? Eles formavam a Pangeia e aí começou a separar mais para o final do Triássico. Então, primeiro separou entre a metade do norte e a metade do sul, né? Então, a metade do norte era América do Norte, Europa e Ásia. A metade do sul era todo o resto, né? E a Índia, porque a Índia era do sul. Depois é que ela foi para o norte. Ela subiu? Traidora, mudou de lá. Mas o que acontece? Todo o resto estava no sul. Então, essa quebra, com certeza, gerou assim, uma alteração vulcânica, uma coisa assim gigantesca. E tem a possibilidade também... Mas não era perceptível. Se a gente vivesse naquela época, a gente não ia perceber mês a mês essa distância aumentando ou diminuindo. Não, era uma coisa muito sutil. É uma coisa sutil, né? Até hoje continua se afastando dos continentes. Né? A gente não está num período particularmente ativo de tectonismo, mas hoje a gente consegue, o pessoal calcula, é um cálculo meio aproximado que, por exemplo, a América do Sul e a África se distanciam em torno de 6 centímetros por ano. É? Centímetros.
Acho que é 6 centímetros por ano. Né? O Mandíbula pode também checar. Checa. Eu tô ótimo, né? Hoje eu colocar ele e o Lene. O Lene tá aí também, né? O Lene também pode não, mas eu tô falando que eu tô uma maravilha, né? Eu não tô sabendo nada com precisão. Mas é que eu não estudei, eu não sabia os assuntos que a gente ia falar. A gente vai falando aleatoriamente. Eu lembrava dessas coisas até pouco tempo atrás. Até minha memória virar uma paçoca, né? Eu lembrava disso aí. E não é maconha porque eu não... Mas você tá falando de 6 centímetros, que se a gente confirmar que seja isso... É isso mesmo, Mandíbula? Mas nessa época era o quê? 6 centímetros fazem diferença. Não. Vai falar isso pra uma mulher, né? Não precisa ser pra uma mulher. Isso é realmente 6 centímetros numa vaga pra você estacionar. Várias coisas. É isso que eu estou falando. Claro, nunca imaginar. Em outra coisa. Mas essa época de afastamento... Pode ser que fique mais rápido, fique mais devagar, tudo depende. Você tem períodos na Terra em que você tem mais formação de crosta, você tem períodos na Terra que você tem menos. Essa animação do afastamento é muito legal, né? Muito legal. Você vai vendo... O Sérgio compartilhou um dia no Twitter, eu roubartilhei também, coloquei até num vídeo meu agora. Então, e essa animação dos 10 centímetros por ano. 10 centímetros por ano. Ô, louco, é mais ainda. É mais ainda, cara. 10 centímetros faz bastante diferença. Faz muita diferença. Então, agora você multiplica por milhões de anos, né? Ô, Mandíbula. Eu não sou da matemática. Mais 10 centímetros de pau ou 5 anos de vida? Se você perguntasse 15 anos de vida... 5 anos de vida ou 10 centímetros de pau? 5 anos de vida é fazer muita coisa, Mandíbula. Mas depende. 5 anos de vida com 90? Então... Não. 5 anos de vida saudável. Bem. Hoje. Não lá pro final. 10 centímetros de pau. Sério? Mas nunca. 5 anos de vida. Pra viver mais intenso. Vilela, se o Ricardo Ventura estivesse aqui hoje, ele ia estar olhando pra você e falando, para com isso, na verdade, tudo depende do quanto já faz diferença. Exato. Do quanto já tem, o quanto isso faz diferença. Exatamente. Para algumas pessoas já não há vida. O Mandíbula entregou que para ele faz muita diferença. Então, já não há vida feliz. Eu falei em prol do entretenimento. Ia ser muito mais claro, Mandíbula. Se eu falasse isso, né? O Lene lá atrás tá rindo por motivos óbvios, que ele já falou que ele é um roludo aqui. O Lene só fica dando risada. Né? A gente comenta, ele só fica dando risada. É aquela coisa, né? Então, psicólogos que estejam aí procurando trabalho e tal, não sei o quê, já sabe que aqui tem bastante trabalho pra fazer. O Vitor do Metaforando já vai pegar esse vídeo aqui e vai analisar. Pena que não tem a cara do Mandíbula aqui, né? Que tá vermelho agora. É mentira ou não é? Então, aí o que acontece? Você teve esses efeitos aí de separação dos continentes. Das placas tectônicas. Naquele momento ali. Então é possível que isso daí tenha... Possível não. Isso é com certeza algo que impactou e que foi um dos motivos para fazer essa mudança climática. Porque mais vulcanismo, mais matéria particulada no ar, mais gases de efeito estufa e tudo mais, né? E aí são eventos. Se a gente tivesse lá, por exemplo, agora, a gente ia ver eventos de vulcanismo muito grandes e aí eventos mais calmos. Mas o pessoal calcula que todo o evento de extinção, desse daí que matou 96% da vida, que todo esse evento de extinção durou, tipo, sei lá, 300 mil anos, 400 mil anos. Tipo, durou muitos mil anos, entendeu? Quase meio milhão. Durou muito tempo esse período de troca. Tem algumas crateras que podem ter essa idade, então é possível que tenha tido também impactos de meteoritos, não tão grandes quanto aquele lá do México que matou quase todos os dinossauros, mas impactos menores, mas ainda assim muito graves. Entendi. Né? Então você tem algumas crateras aí que podem ser candidatas e aí tudo isso daí vai somando, né? Vai somando. Aí no Triássico, quando começa o Triássico, aí você tem um período de transição, que é justamente quando você tem a origem dos dinossauros, a origem dos pterossauros, né? Que são os que voam, a origem dos pseudossuca, que vão gerar os crocodilos e tal, né? Você tem toda essa origem desses bichos mais famosos, né? Surgem os mamíferos, né? Os mamíferos surgem nessa época, né? Várias linhagens tal que já existiam vão acabar dando origem aos mamíferos. Que mais que aparece? Bom, enfim, aparecem esses bichos aí para falar dos que a gente tem mais familiaridade. E aí no final do Triássico, você tem uma outra extinção. Uma outra grande extinção. Que aí... Puta, acabei de falar uma besteira aqui. A grande extinção do Triássico, do Permiano para o Triássico é provavelmente com a junção dos continentes. E aí, do Triássico... Batendo. Isso, do Triássico para o Jurássico, aí começa a separação. É isso aí, É que a gente estava falando do Triássico para o Jurássico, eu confundi, a gente voltou depois. Mas aquela de 96... A de 96 provavelmente foi quando juntou.
A do Triássico pro Jurássico é tipo, beleza, já juntou, vamos abrir a roda. Eles juntam e vão Festa indo pra cima do outro, encavalando essas... tipo tem um movimento de subdução que eles chamam, né? O que acontece? Você tem o encontro das placas, né? Em um dos lados, né? As placas se encontram, uma desce, a outra sobe. Ah, tá. Aí acontece esse evento, que é quando geralmente forma a montanha, né? Os Andes é o exemplo típico, né? O Chile é fininho... Bom, tudo bem, não. O Chile é fininho porque é uma divisão aleatória. Política. Mas aquela região ali entre a montanha e a praia é fininha. Tem 60 quilômetros, parece que na parte mais fina. E não tem plataforma continental. É tipo mar... Já vai direto. Por quê? Porque ali é uma área de placa tectônica, tem uma subindo e uma descendo. Entendi. Entendeu? A que tá descendo... descendo... só a pontinha que aparece, né? A que tá descendo é a placa do Pacífico. Tá. E a que tá subindo é a placa da América do Sul. E aí, nesse encontro, aí você gera uma cadeia de montanhas. No caso, são os Andes, né? Que é aquela cadeia que bonitinha, assim. Isso, que até onde eu sei ainda estão subindo. Ainda tá subindo? Ainda tá subindo. Por isso que de vez em quando tem vulcão, tem terremoto pra caralho. Por isso você vai pro Chile, tem aqueles avisos de tsunami. Tem aquela... Então eles estão forçando e vai subindo. Estão forçando, uma sobe e uma desce. A que desce derrete lá, vira manto e tipo coisa, e a que sobe vira montanha, né? Então fica isso daqui. Entendi. Enquanto de um lado tá juntando, quer dizer que do outro lado tá afastando, né? Não tem como. Então, por exemplo, no meio do Atlântico, que você tem a separação da placa da África e da América do Sul, você tem a crosta se formando. É um buraco? Então as placas elas vão abrindo aos poucos, 10 centímetros por ano e tal, e do meio vai saindo o material do subsolo, lava, que encosta na água logo de cara, já esfria e vai formando crosta. E vai formando crosta. Então você tem uma cordilheira no meio do Oceano Atlântico, é chamada de Cordilheira Mesoatlântica. Essa cordilheira, se você for olhar no Google Maps, é interessante porque você tem todo o desenho do assoalho oceânico e aí você tem várias fraturas, várias fissuras ali que você consegue ver e exatamente o zíper ali no meio. Parece uma cicatriz gigante no planeta. E você consegue ver, inclusive, a conexão com alguns acidentes ali no meio. Tanto é que o Atlântico tem muito pouca ilha, né? Se você for ver. É verdade. E nesses acidentes ali, você consegue enxergar, por exemplo, ali da onde que vem os Açores, Ilha da Madeira, para onde que vai aquelas ilhas lá que é de São Tomé e Príncipe. Tem uma parte lá que mergulha para o sul, assim, né? De São Tomé e Príncipe, e continua. Aí vira Santa Helena, Tristão da Cunha. Vulcão lá de baixo que soltou, foi até chegou até a superfície. É parte do aperto de comprei, vem para lá, vem não sei o quê, entendeu? É muito interessante quando você pega um guardanapo ali. Pode ser. É muito interessante quando você vê essa questão. Tem câmera aqui em cima. Legal. Aqui, porque como se fala? A crosta terrestre é tão fininha, e apesar dela ser feita de rocha, que quando você está falando de movimentações nesse nível, acaba acontecendo dela se comportar mais ou menos como se fosse um papel, né? Então, porque ela é fininha, se você for levar em conta. Ela tem 30 km de espessura, se não me engano. Nossa, muito pouco a crosta terrestre. Logo para baixo já é... Óbvio, em alguns lugares ela é mais fina, em alguns lugares ela é mais grossa, justamente por causa dessa questão. Nos continentes ela é mais grossa, por isso que eles estão acima do nível do mar. Né? Sei lá, nas fossas abissais ela tá fininha. Fino, Então, por exemplo, você vê às vezes aqui, ó, teve um impacto de uma crosta com a outra, aqui, ó, de uma placa com a outra. Uma subiu, outra desceu. Nisso, às vezes acontece de dar uma dobradinha. Dar uma dobrada aqui, entendeu? Porque, sabe? Porque tá apertando aqui. Vamos lá. Tá apertando, então dá uma dobradinha aqui, entendeu? Então uma entra por baixo, outra entra por cima, e aí aqui às vezes dobra. Entendi. Às vezes dobra aqui também. Então acaba formando. E desse lado, tá abrindo, né? Tá afastando. Um lugar que sofre, porque tá exatamente no meio da área em que tá abrindo as duas placas, é a Islândia. A Islândia tem aquele vulcanismo gigantesco por causa disso. Inclusive tem até uma foto famosa, né? Uma região que quem mergulha, quem tem coragem de mergulhar, vê, que você vê, você mergulha, no oceano ali da Islândia, mas é bem no meio da ilha, assim. Sei. Você vê as placas. Caramba, você desce, dá pra ver. É um vale gigantesco, a galera nada ali no meio lá. Esses mergulhadores são tudo malucos, né? Os caras nadam ali no meio. De um lado é a placa da África, de um lado é a placa... Tipo, da África não, porque lá já é hemisfério norte, são outras placas. Tipo aquele finalzinho do Guerra nas Estrelas, que o cara vai naquele vãozinho lá com a... É exatamente isso. Não é África e América do Sul, porque a gente está falando da hemisfério norte. Mas as duas placas, você vê exatamente a separação da placa da Europa e da placa da América do Norte. Você vê a separação das duas num intervalo que deve ter, sei lá,
100 metros de distância, nem isso. Você vê, assim, você entra no vale ali, embaixo d'água, e você vai indo. Então é muito interessante, você vê que está separando. E aí o vulcanismo intenso, porque você tem crostas se formando ali. Então por isso que lá, inclusive os vulcões na Islândia são muito vulcões de extrusão. Eles não chegam a formar cone, porque não é uma pressão, na verdade é um alívio. É um alívio. Entendeu? Então não está apertando, está afrouxando e está saindo o negócio. Então isso acaba gerando ali, né, eventos, por exemplo, em que você tem mais atividade vulcânica. Isso acaba, né, a mudança das placas tectônicas geralmente pode ser um bom motivo para ter esse aumento de atividade vulcânica. Então, essa segunda extinção, essa segunda não, a gente tem aquelas duas lá do começo, aí tem a maior de 96%, que é na divisa das duas eras. Aí tem essa do Triássico para o Jurássico, essa que é a quarta. Não, é a quarta. Ainda é a quarta. Não, ainda. é a quarta. Do Triássico para o Jurássico, você tem uma substituição de fauna bem interessante e os dinossauros, na verdade, se beneficiam dessa mudança. Por quê? Porque o efeito dela depois... Né? Na verdade, assim, o que estava acontecendo antes dessa mudança climática era que você estava com um planeta um pouco mais úmido e os ancestrais, e os primeiros dinossauros, na verdade, nem os ancestrais, os primeiros dinossauros viviam em áreas mais florestadas. Eram os bichos pequenininhos, que viviam meio que à sombra de outros bichos maiores, que eram justamente os descendentes os ancestrais dos crocodilos, que eram maiores naquela época. Os dinossauros eram pequenos e os ancestrais dos crocodilos eram grandes. E você também tinha uns ancestrais de mamíferos muito grandes também, e linhagens paralelas. Com essa extinção, né, você tem a morte de vários grupos, mas eles também já não estavam se dando muito bem porque os ambientes florestados estavam aumentando, e eles eram animais mais de campo aberto. Então os dinossauros se beneficiaram até dessa extinção, porque eles eram os bichinhos pequenos. Geralmente quando tem extinção, o bicho pequeno se favorece, porque precisa de menos comida, tem mais fácil de arrumar abrigo, exatamente. Então quando tem extinção, o bicho pequeno melhora. Padrão de todas as extinções, o que vem depois é pequeno. Ah, é? O que vem depois é bicho pequeno, bicho menor, que aí sim tem espaço para crescer. Então é no Jurássico que os dinossauros vão ficar grandes. Vão ficar grandes de verdade. E é no Jurássico que vão surgir quase todas as linhagens de dinossauro que a gente conhece. É no Jurássico. E aí no Cretáceo rola aquela explosão mais famosa. E aí no finzinho do Cretáceo é que tem a queda daquele asteroide que gera a última das 5. Eles tiveram quanto tempo? Essa talvez tenha sido mais rápida, 10 mil anos. Não, os dinossauros desde o começo? O dinossauro o dinossauro sabidamente mais antigo que a gente tem é de 233 milhões de anos. Então a gente pode dizer que eles devem ter surgido lá por 240, uma coisa assim, né? Eu falo isso por quê? Porque você tem um princípio de calibração. Eu brinco que é como se a gente achasse uma foto sua de 4 anos de idade. É a foto mais antiga que tem de você com 4 anos de idade. Beleza, não é porque é a foto mais antiga que você nasceu com 4 anos. Claro. Você tem aí 4 anos para trás que você não tem foto, mas está lá. Então, se você encontra o dinossauro mais antigo, mas ele já é um dinossauro, então você presume que ele surgiu antes. Né? Não veio pronto. Então, se o fóssil mais antigo de dinossauro tem 233, provavelmente deve ter surgido ali 237, 240, uma coisa assim, sendo bonzinho e tal. E a extinção em massa dessa virada do Cretáceo para o Cenozoico, né, que aí começa a nossa era, essa virada foi há 66 milhões de anos. Então você pega 233 menos 66, dá 200 menos 33, que dá 166. 166? Apareceu 7 aqui no meu. 167, tá bom. Beleza. É verdade, porque é 66, tá certo. 167. Então é mais ou menos isso. Que eles duraram dentro do contexto do que as pessoas costumam chamar de dinossauro. Só que tem uma linhagem que sobrevive, que é a das aves. E aí as aves, então elas vivem até hoje. Se você somar as aves, que são dinossauros também... Tem toda essa... Então, na verdade, eles viveram 233 milhões de anos, até onde a gente sabe. Entendi. Né? Tanto é que aqui na camiseta tem uma arpia. Ó. Tem a arpia que eu coloquei aqui. É um dos grupos de dinossauro. E aí, finalmente, eu posso falar da camiseta, fazer um merchan da camiseta, que é da Doppel, que é a que faz o patrocínio nosso lá no canal. E essas camisetas aqui, a gente elaborou as estampas, né? Eu dei a consultoria científica, quem desenhou foi a Lorar. Beijo para a Lorar, que é uma artista de mão cheia.
E aí, então tem os dinossauros dos pseudossucos, que é a linhagem que dá origem aos crocodilos. Se vocês não conhecem os pseudossucos, tem uma camiseta lá para vocês verem, tem o nome do bicho, vocês procuram na internet, se divirtam. E aí depois, e também tem dos cetáceos. Aí tem os fósseis e os atuais. Então tem baleia, golfinho, enfim, todos esses daí e os fósseis também. E aí... Essa extinção você falou que demorou quanto tempo para acontecer? Quanto dos dinossauros? Foram quantos... A dos dinossauros, essa daí de 66 milhões de anos, uns 10 mil anos. 10 mil anos. 10 mil anos. Ela foi curtinha para os padrões. E é fato mesmo que foi um cometa? É um asteroide. Eles chamam de asteroide. Qual a diferença de asteroide, cometa e meteorito? Já chama o Sérgio, aqui. chama o Felipe Raime. O Felipe Raime está em São Paulo aqui. Se quiser chamar ele essa semana aí, ele vai poder explicar. Quando cai na Terra é meteorito. Desculpa aí, o Felipe Raime veio aqui já. Já veio. E empresta o celular porque o rango tá chegando na portaria, eles vão ligar pra você. Maravilha, que eu já tô roncando aqui. Vai sair no microfone meu ronco. O Raime veio aqui? Então beleza. Então ele explicou direitinho esse negócio aí. Eu perguntei isso pra ele. Então tá. Então beleza. Quando... Mas porque teve uma época que não se sabe se é isso, mas a maior chance é que... Não, teve uma discussão muito grande. Eita. A live continua no ar. Tá. Nossa, que susto, mano. Assustei. Estamos no ar. Mas o áudio tá saindo. O áudio tá saindo, o vídeo tá travado aqui por um segundo. Tá. E já acabou de voltar. Então ninguém está vendo a minha cara de cu. Agora voltou, já estão vendo. Voltou? Tá vendo? Mano, as outras vezes que acabou a luz, eu não tomei um susto desse, cara. Cê tá vendo? Aquele Sabe dia que com a Carol Moreira, a gente também quase morreu foi, no coração, cara. Mas tava chovendo, né? E hoje, eu não sei se tá, porque aqui daqui não dá pra ouvir. Mas a hora que a tarde acabou a energia aqui, não tava chovendo. Sério? Fica chamando o ateu, Jesus castiga. Tá vendo? Isso é castigo divino, mas o Spook cara. House veio aqui também acabou a luz. Mas aí ele que montou. Ele que fez Aí ele que fez os truques. Não. Voltou aí, tá tudo certo então, Mandíbula? Tudo em ordem. Tá certo. E tá falando do quê? Eu até me assustei que Do asteroide. O ar também voltou? Voltou. Então, teve uma discussão desde a década de 70, se não me engano, sobre se foi o asteroide ou não. No começo, sempre quando surge uma ideia científica que pode estar correta ou não, né? No começo você tem uma pequena descrença ali, uma discussão, né? Tipo, será que é? Será que não é? O pessoal que argumentava, né? Que eram os Álvares, né? Que era o pai e filho, eles argumentavam sobre a queda, a queda de um asteroide. Não tinha uma cratera para chamar de sua, então o pessoal falava, pode ser um asteroide, mas também vai saber o que é, não tem uma evidência. Aí quando acharam a cratera de Chicxulub lá no México, aí os caras falaram, essa daqui pode ser. Agora, no século XXI, a Sociedade Internacional Geológica, tal, não sei o quê, meio que bateu o martelo e falou, até que surge uma evidência muito boa, todo mundo concorda que foi o asteroide. Que gerou a extinção em massa. Aquela região do México, Caribe lá. Em Chicxulub. É na Península de Yucatán, que é na... Hoje não dá para ver, né? Porque essa cratera ela tá submersa. Mas é interessante porque você consegue ver o efeito do impacto da cratera. Redondinha, você já viu? Menos? Então, se você for pegar a amostra de rocha, você vê direitinho o redondinho da cratera. Dá certinho. Porra. Agora, se você pegar... O interessante é que você tem um impacto disso. Você tinha muita rocha calcária ali, naquela região, quando caiu o asteroide, e essa rocha calcária foi empurrada para os lados, né? Porque o impacto foi muito violento, ela foi empurrada para os lados. E não sei se você já viu um cenote. Você já foi pro México? Já, você deve ter demais. Visto. É aquela coisa incrível, cenotes, né? Que você cai lá, que você pra tem quem não água. sabe o que é cenote, você tá no meio de uma mata, de repente tem um buraco na rocha, você entra e tem uma água linda lá dentro. E o cenote é o quê? É uma rocha calcária, escavada pela água, né? Tá. Que é quando a rocha é mais, entre aspas, mole, né? Mais friável, ela vai desgastando. Areosa. Exato. E aí a água vai penetrando ali, vai percolando e forma uma caverna. No caso dos cenotes, é uma formação muito específica. Vai me falhar aqui agora como foi exatamente a gênese dos cenotes. Mas eles são muito comuns ali. Tanto é que eles eram lugares sagrados para os maias. Era de onde eles tiravam água limpa. Era de onde tinha toda uma questão... como posso falar assim? Ritualística ali, naquela questão lá dos cenotes. Se você for olhar no mapa e plotar todos os cenotes que a gente tem no México, ali na Península de Yucatán, se você plotar todos eles, 90% dos cenotes, você vai ver que eles dão uma volta assim. E fazem uma... Você vai mostrar a câmera aqui, ó. Sei. 90% dos cenotes fazem ali uma meia-lua exatamente na borda da cratera. Da borda da cratera. Por quê? O que é? O pedacinho de rocha? Não. A rocha
existia já, rocha calcária. Veio aqui o impacto. E ela tava lá, e ela tava espalhada igualmente. Tá. Veio o impacto, Afastou. ela afastou, ela Mas por que abriu. são os buracos e não Não, uma então, coisa... não tinha buraco quando isso aconteceu. tá. O que aconteceu foi que você teve uma concentração muito grande nas bordas de rocha calcária, que é uma rocha, ela ficou mais profunda, né? Porque juntou, né? Foi junto. Exatamente, é a lógica. Você tem uma massa de pão ali, né? Você fez a massa de pão. Você amassou no meio, a borda da pizza vai levantar, entendeu? E aí você tinha mais espaço, um espaço mais alto para formar essa buracada toda e formar as coisas de água. Então, é interessante. Tanto é que não é só isso daí, que você tem cenotes fora desse círculo. Mas é uma minoria. Entendi. É tipo 10%. Se você for olhar o plotado mesmo dos cenotes, é uma espinha ou outra ali, fora do círculo da cratera. Isso é muito interessante. Porra, não tinha... Então, quando bater o martelo que essa cratera caiu naquele período e o impacto que ela gerou, né? Tipo, também foram séculos sem luz do sol e depois com... Séculos sem luz do sol? Séculos? Acho que dava para chegar a uns 100 anos sem luz do sol, uma coisa assim. Foi muita Mas coisa. se a gente fosse com nossos olhos, a gente ia ver o quê? Uma nuvem preta, uma neblina? A gente ia ver a gente tem uma noção disso. Porque quando teve grandes erupções vulcânicas aqui, no período recente, né, de história, tanto sei lá, a do Krakatoa foi acho que final do século XIX, teve a do Pinatubo, que foi século XVIII, começo do século XIX, não lembro agora quando foi a do Pinatubo. De Pompeia... A de Pompeia não temos dados suficientes para isso, mas essas que foram já na época contemporânea, essas erupções muito grandes, elas geraram impactos, por exemplo, na Europa. Tanto que a gente sabe que você teve aquele ano sem verão, que foi o ano que... Essa história ficou conhecida. Eu vou me falhar agora quando foi. Foi século XIX, acho que foi começo do século XIX. Foi o ano... pesquisa. Então, foi o ano sem verão Vê aí na Europa, que o que acontece? Inclusive foi o ano em que vários autores lá, os amigos do Lord Byron lá, foram para a Suíça e para casa de verão deles. E não teve verão. Não teve verão porque não parou de chover e o céu ficou encoberto. Porque tinha tido uma erupção vulcânica na Indonésia. Só que ela foi tão forte... Era uma nuvem cinza, que ela impactou e o sol fica meio fraquinho. Tanto é que eles falaram, já que a gente não tem porra nenhuma para fazer, vamos fazer um concurso literário aqui. Cada um escreve um livro, um conto, e aí depois volta. E foi nessa reunião que a Mary Shelley escreveu o conto do Frankenstein. Caralho! E que um outro cara que foi tão sabotado pelo Lord Byron, que eu não lembro o nome dele, que escreveu o conto do vampiro, que foi quem inspirou depois o Bram Stoker a fazer o Drácula. Entendi. Então, essa reunião foi importante. E a culpa do ponto de vista literário, tal, mundial... Foi feito borboleta, vem lá da Indonésia. Nossa. Exato. Fala, Mandiba. 1816. 1816. E você teve a outra erupção, que foi quando o Munch, ele fez o grito, sabe? Aquele quadro lá, que o céu é vermelho atrás. E o pessoal especula que, dada a data desse quadro, que tenha sido também no mesmo ano em que houve uma outra erupção vulcânica lá na Indonésia, que encobriu o Sol, e aí o que acontece? Fica avermelhado. Pela refração da luz e todas essas coisas assim, esse material particulado que fica na atmosfera deixa o Sol avermelhado. Então, provavelmente, se você voltasse para aquela época, né, do impacto do asteroide, ele é tão maior, mas tão maior do que uma erupção vulcânica, que provavelmente você ia ver tudo escuro. Ia ser uma terra muito escura, nevando, provavelmente, porque muito frio num primeiro momento. À medida que começa a diminuir o material particulado, né, ele vai caindo, né, vai decantando, começa a entrar mais luz do Sol, mas ela vai ter mais dificuldade de sair. Então, e aí esquenta. Exatamente. Então, num primeiro momento esfria, pela ausência de sol, num segundo momento esquenta. Essa extinção dos dinossauros, ela, em geral, ela tem uma relevância muito grande, uma particularidade muito grande que as outras não têm, é que ela particularmente matou muita planta. Né? Matou realmente muitas espécies de planta, linhagens de plantas. Isso é uma coisa que foi muito digna de nota, porque planta aguenta mais, né? A semente da planta pode ficar, sei lá, séculos lá, até cair água, até não sei o quê. Essa daí não, essa daí matou muita planta. Então, quer dizer, você tem livros e livros sobre o que gerou esse impacto, né? Os efeitos desse impacto. Porque o pessoal faz muitos estudos, é muita coisa, né? A galera que duvida disso ignora
toneladas e toneladas de estudo que a gente tem, bíblias e bíblias no sentido de quantidade de palavras, né? Do ponto de vista geológico. E aí estudo de isótopo radioativo, estudo dos fósseis, estudo de testemunho de sondagem também, né? Para fazer esses cálculos e tudo mais. É muita coisa para você conseguir ver. Você tem grandes áreas de carvão, porque as florestas todas queimaram. Caralho. Você praticamente não teve. Tanto é que a fauna florestal, toda fóssil. Quando você pega o Paleoceno, que é o primeiro período, né, depois da extinção, você vê um ambiente sem floresta. Você não tem fóssil de árvores, você não tem fóssil. Você vê desértico. Gramínea, plantas pequenas, coisas assim, sabe? Pólen e sementes vinculadas a plantas pequenas. Você não vê mais floresta. E, em compensação, você acha umas lapas de formação de carvão, assim. Carvão mineral, né? Sei. Porque mineraliza depois. Mas o carvão é também originário da queima de florestas. Então, você tem essa evidência de que as florestas pegaram fogo, bicho. Então, tipo... E quem sobrevive se alimenta do quê? Então, os grupos que sobreviveram, aparentemente... Pequenos mamíferos. E conseguiram escapar dessa extinção, viviam perto de rios. Tá. Ou perto da enseada dos mares. Os rios não foram envenenados. Então, aparentemente, o ambiente que teve menor impacto, ou que... foi menos pior, tá. Foi o ambiente lacustre... lacustre não, dulcícola, de água doce de rio. Sei lá, a água subterrânea conseguiu manter alguma coisa, sabe? Valeu. As plantas tiveram... as plantas ali ao redor tiveram menos impacto. Com certeza, como eu já te falei, os bichos que sobreviveram eram todos com menos de 40 quilos. Todos com menos de 40 quilos. Ou seja, a gente já tá fudido, já ia morrer com certeza. Porque precisa de menos comida. Basicamente menos comida, E aí você pode ver que vários são linhagens que tinham vida semiaquática. Então, os crocodilos, as tartarugas, só que eram pequenos. Os crocodilos dessa virada eram pequenos. Tá. As tartarugas dessa virada eram pequenas.